Então vamos nessa. Paulo, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por você ter cedido esse espaço na tua agenda e ter se interessado em compartilhar aqui essa vivência, experiência tua em relação a um tema tão importante como turnover, que é um tema que impacta todo mundo e a gente pesquisa até da Robert Half ali, estamos falando da categoria profissional de tecnologia como uma dos maiores turnovers, índices de rotatividade do mercado, né? Então, super obrigado aí por você estar aqui com a gente. E vamos começar vocês se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho de você, e aí a gente faz as perguntas e também, assim, quem já participou de um evento online nosso aqui da Vanguarda antes, fique à vontade de perguntar ali no chat e a gente traz a pergunta e debate aqui. Combinado? Combinado. Pessoal, eu que agradeço aí vocês. A gente sabe que segunda-feira é um dia meio tenso para a gente começar a fazer o bate-papo, que é o dia onde a semana começa e tudo acontece. 6 horas, aparentemente, seria um horário para todo mundo estar descansando, para vir para a cal bater papo, mas com certeza tem muita gente lascada nesse horário, mas faz parte do mundo moderno, né? Então não tem como correr. E agradeço, e assim, todo mundo que está na comunidade, eu acho que em breve a gente vai subir esse vídeo lá, e aí se a gente quiser, Bruno, aprofundar depois lá, fazer pelo menos um Q&A, enfim, para quem quiser depois aprofundar, acho que essa é uma das grandes virtudes da plataforma, a gente tem flexibilidade de tratar os temas depois, essa plataforma que vocês subiram, que é bem legal, quem não explorou ainda pode explorar. Então, Beatriz, boa noite, Renato, Reinaldo, Henricão, Bruna, enfim, todos nós, bora bater um papo. É um tema que eu adoro, particularmente falando, eu sempre fui muito focado e sempre serei focado em pessoas. Eu acho que, apesar de qualquer tecnologia que a gente veja, e aí eu, como já estou ficando mais velho, lembro de até ir na biblioteca, então eu era da época de antes do Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estava brincando com a Bruna, eu fiz curso de datilografia. Então, assim, eu passei por N transformações tecnológicas, a IA é mais uma delas, que a gente fala muito, mas pessoas são o elo comum em todas essas transformações. Então, para mim, o mundo é movido por pessoas. A gente precisa ter muito carinho, muito cuidado quando a gente fala de pessoas. Então, por isso que é um tema que eu amo muito e me dedico a fazer gestão há 20 anos de times de tecnologia, no geral, há mais de 15, só com time de tecnologia. Mas conta um pouquinho da tua carreira, onde você está, onde você já passou, onde você está hoje, para a turma te conhecer. Comecei fazendo liderança em banco, no nosso amigo Laranjinha, Itaú. Fiquei 10 anos por lá, área de cobrança, depois a área de transformação digital. Fui para Credit Card, tenho experiências em Unibanco, tenho experiência em empresa de software, que é a Kigo. Hoje eu estou Banco Cetelem também, que é um banco francês. Hoje eu estou na Finances Tech / Cellcoin, que é uma infratech, que trabalha aí com Open Finance, trabalha também com toda a questão modular bancária. Então, eu estou há muitos anos trabalhando na questão de finanças, né, de área de tecnologia de finanças. Então, eu peguei toda essa evolução. Imagina, banco era a coisa mais tradicional do mundo e hoje a gente está falando de um banco que está em todo lugar, pode ser feito de todo lugar, né? Então, eu tenho mais de 20 anos já de experiência. Sensacional. E um pouco do que a gente estava falando antes, Paulo, qual é essa correlação, né, entre estilos de liderança e índices de turnover? A gente aqui, como profissionais de tecnologia, a gente representa a categoria com o maior, ou um dos maiores, se não me engano, na última pesquisa da Robert Half foi de 58%. Então, as maiores rotatividades do mercado, se na prática eles fazem isso olhando para o horizonte de 12 meses, você diz que, cara, mais da metade dos desenvolvedores tem qualquer pretensão de terminar o ano numa mesma empresa, né? E a gente sabe, até pelo déficit de profissionais de tecnologia, a curva oferta e demanda ali bastante desequilibrada, que essa é uma galera que recebe muitas propostas, tem sempre ali oportunidade batendo no LinkedIn, que quer conversar, e aí vai para uma outra empresa, recebe outra proposta. Então, assim, essa alta concorrência, né, faz com que, assim, o horizonte seja muito grande, né, o que em outras carreiras talvez seja
menor essa percepção, porque você está ali no emprego, e dentro daquela função você não tem tantas outras empresas que você pode atuar, ou é um mercado menos concorrido, né? Aqui, quando a gente olha para a liderança, num cenário onde essa galera está sempre recebendo proposta de maior salário, maior nível de senioridade, etc., o que uma liderança pode fazer para mitigar isso? Essa pergunta é demais. De todos os itens desse, que começando de trás para frente, só um que eu aceito perder. Quando eu perdi as minhas crianças, que eu costumo chamar meus funcionários de crianças no bom sentido, quando vinha alguma empresa de fora, uma da Europa, os caras vêm pagar em euros, nos Estados Unidos, os caras querem pagar em dólar. Aí, beleza, aí eu mesmo viro para a pessoa, cara, vai, velho, vai, porque... de pleno, com propósito de $10 mil mês, entry level na empresa, não tem o que fazer. Exatamente. Aí eu acho que tudo bem. Agora, quando você perde, cara, por salários iguais ou oportunidades semelhantes, aí machuca. Igual você falou, a gente tem as pesquisas, igual a gente estava pesquisando, machuca para a empresa um turnover. Eu acho que essa é a principal função do líder nessa brincadeira. Existem muitos estudos. Você tem uma variação de custos de contratação de 4 a 16 vezes o salário da pessoa quando roda um turnover do cara de tecnologia. Você tem um prazo de curva de aprendizado de 6 meses para esse cara começar a performar. Caramba. A hora que você coloca isso na ponta do lápis, seja você um fornecedor ou você um cliente final de tecnologia, quanto você perde 6 meses sem uma produtividade adequada daquela pessoa que já estava produzindo? Pior, se você não consegue repor, nem todo mundo conhece a Impulso aí, que repõe profissionais em 18 dias, 16 dias, e isso é fantástico, até hoje eu não entendo essa mágica que vocês fazem, mas assim, prejudica. Vocês sabem disso muito bem, que é mercado. Ainda tem nesses 6 meses o período que, se você tem uma alta rotatividade, essa pessoa ela sai. O outro da Robert Half é que são 42 dias o prazo médio no Brasil para recrutamento e contratação de profissional. Então, 42 dias mais 6 meses, cuja oportunidade disso, principalmente por uma área que respira roadmap, ele é gigantesco. Quando a gente fala de um mundo cada vez mais eficiente ou que quer gerar eficiência operacional, áreas mais enxutas. Então, quando a gente olha a tecnologia, um IA que já começa a fazer código, algumas coisas do tipo, ou seja, equipes gigantes de dev que hoje são menores e contam com o IA com isso, uma pessoa que fica, um desfalque de equipe fica lá 6 meses não performando da forma correta, além dela alugar outra pessoa que está ensinando ela, porque é normal, é do processo, você também não tem essa pessoa performando. Então, olha o buraco que isso cai. Bem, trazendo um pouco de história, né? Eu passei, durante a pandemia, numa empresa de mão de obra mesmo, né? Que a gente fala, os body shop, enfim, de venda de software, que era aquilo. E um dos maiores problemas foi exatamente esse. Durante a pandemia, aí a brincadeira de rouba-monte foi absurda. E era coisa de R$200. Então, assim, essa loucura ali da pandemia, onde realmente a gente, de dia para a noite, se viu obrigado a ter o trabalho em home office, que era, assim, inexistente para grande parte das empresas, mão de obra qualificada. Então, se pagaram salários muito altos para as pessoas que não tinham qualificação ainda. Hoje a curva caiu bastante, você vê o salário médio das pessoas de tecnologia, principalmente ali, QAs, dev, pessoas que estão ali no início da carreira, baixou muito, mas durante a pandemia foi um absurdo. Então, isso que você falou da gente sair roubando pessoas, aconteceu muito durante a pandemia. E aí entra o papel do gestor. Mas isso também porque houve se inflacionou muito os times, né? Se contratou, os times aumentaram muito, né? E aí depois vem justamente 2022, ali, 2021, início de vários layoffs, mas é porque ali, além de outros aspectos, mas você tinha uma saturação grande de profissionais. Perfeito. Cara, trazendo dado real, eu cheguei a contratar automatizador sênior, tester, né? Sênior, pagar R$15 mil a CLT. Um cara sênior. Hoje você vê esses caras a 6 mil. Mudou a relação mercado e é mais ou menos absolutamente normal. Entendeu? Então, assim, no fim das contas, isso é absolutamente normal. É o fluxo de mercado. Não tem como a gente fugir disso. Mas é que tá. E o papel do líder nisso?
Como que o cara consegue liderar e evitar esse tipo de situação? O que eu falei, não é o cara lá que vai vir lá dos Estados Unidos ou de Portugal trazer as pessoas. Isso aí você vai perder. Mas tudo bem, que isso seja uma pequena parte da sua equipe. E a massa? Cara, de novo, para mim, o gestor tem total influência nesse tipo de situação. Como que o gestor está trabalhando plano de carreira, PDI? O gestor está mais preocupado em olhar para cima, ou seja, do que vem da alta gerência dele, e ele está olhando para baixo, ele está equalizando, ele está conectando as pessoas nessa ponta. E aí vou trazer case pessoal para a gente até começar a bater papo com a galera, trazer todo mundo para a conversa. Eu me tornei um gestor melhor, eu só me tornei um gestor melhor quando eu não fui o gestor mais da ordem técnica das coisas que eu fazia no meu time. Enquanto eu era um gestor do time que eu tecnicamente entendia o que eles estavam fazendo no detalhe, eu não era um gestor tão bom de pessoas. Eu comecei a ser melhor quando eu não tinha o conhecimento técnico da ponta do que eles fazem e comecei a ter que acreditar, conhecer e confiar mais no que eles fazem. Isso me criou uma conexão com o meu time que começou a me abrir portas que eu não tinha antes. Eu comecei a poder montar PDIs junto com eles a 4 mãos para coisas que a gente tem que fazer junto, porque o PDI do gestor não é o cara chegar e falar, você tem cara de desenvolvedor, você tem cara do marketing. Não. O que você quer fazer? Como eu posso ajudar você a chegar lá? Coisas pequenas que, no fim das contas, acabam contribuindo. Entende aqui, tio, onde que a gente começa a chegar? Mas ele diz que quando você não é o maior especialista ali em determinado assunto, ou seja, quando o seu time tem, a nível técnico, um conhecimento maior que você sobre aquele assunto, você tende, então, a investir mais o seu tempo na gestão das pessoas e não do que as pessoas estão fazendo propriamente ou como estão fazendo. Perfeito. Aí a gente começa a trazer, vou fazer uma pergunta agora para a gente aqui interagir para começar. É natural para a gente, como gestor, pelo menos antigamente se via muito isso, né? Quando você transforma a pessoa, o analista, em gestor, normalmente você tem um cara que é um especialista em execução de algo. Pelo menos, desculpa, gente, na minha época mais velha era assim, tá? Você pega um super especialista de execução de algo e transforma esse cara em um coordenador, em um supervisor, em um gestor. E aí você perde um excelente executor e ganha, às vezes, um mau gestor, porque o cara não gosta de gente. Eu converso com pessoas que são gestores que não gostam de pessoas. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. E aí vem a primeira brincadeira aqui, Renato, Beatriz, Reinaldo, Henricão, Bruna, vamos colaborar aqui. Vocês já viram alguém, ou vocês já passaram por algo semelhante desse tipo de situação? Porque para o cara ser gestor, gente, desculpa, você pode sim se aprofundar tecnicamente no assunto, não é isso? Mas a priori, você tem que fazer pessoas funcionarem dentro de um ecossistema visando um objetivo da empresa. Então, você tem que gostar primeiro de pessoas. De você, né? E que dependam cada vez menos de você, né? Muitas vezes eu vejo o líder com algumas funções aqui. A primeira delas sendo, beleza, eu preciso colocar as pessoas certas, isso envolve muita sensibilidade e até um conhecimento, pelo menos, do que é exigido daquela posição. Então, as pessoas certas nas posições certas. Segunda coisa é você ser um grande removedor de obstáculos, né? Porque a partir do momento que você seta a visão, vocês alinham ali a estratégia onde precisa chegar, muito desse como ele tem que ser cada vez menos determinado pela liderança. A própria metodologia de OKR faz muito, traz muito isso, né? Que beleza, você seta aqui o que é corporativo, para onde a empresa está indo, e aí você desmembra esses objetivos em iniciativas e ações, mas que muitas vezes é o time que sugere aquelas coisas por eles estarem no operacional e saberem que, para esse resultado aqui, essas são as variáveis que vão deixar a gente mais próximo desse resultado. Mas eu vejo muito esse líder como um removedor de obstáculos também. Porque se todo mundo ali sabe onde tem que chegar, e aí o líder com o seu capital político, o líder com o seu poder de articulação dentro da companhia, até entre outras áreas, ele acaba removendo obstáculos, provendo condições para que aquelas pessoas entreguem o que foi desenhado.
você foi num ponto importante. Para mim, são 3 grandes pilares que um líder tem que ter de forma não negociar, assim, não dá para negociar. Você tem que ter 3 situações como líder. Primeiro, você tem que ser o removedor de obstáculos para sua equipe poder trabalhar em paz. Segundo, você tem que ser um bom planejador, e aí eu entro no aspecto daqui a pouco, que tem a ver com a pesquisa que a Bruninha fez sobre motivos de mudança de emprego entre profissionais de tecnologia. E o terceiro é você ser um bom escudo como gestor. Que eu acho que você é pago para proteger os seus. Você tem que ir lá para tomar porrada. Quando o bicho tá pegando, é você que tem que se apresentar, você que tem que levantar a mão. Se você deixar todo mundo no fogo, você tem que buscar todo mundo lá. Tem que tirar todo mundo do fogo. Essa é a sua função como líder. Não adianta. As pessoas nem todas querem ter o ônus de estar com a cara tapa lá na hora que o bicho pega. Sendo bem transparente, bem prático. Então, é a sua função de líder. Você tem que sentir a sua equipe. Como você vai expor essa pessoa? Você vai deixar ela se expor num ambiente mais hostil ou não? Você só vai levar as suas pessoas para se apresentarem na boa? Porque você tem que expor as suas pessoas para a empresa. Senão, na hora que você for precisar depois fazer um aumento, uma meritocracia, ninguém vai nem conhecer seu time. Como que a gente está fazendo essa ponta como gestor? Como a gente trabalha isso? E aí entra no aspecto que eu falei. Como planejador. Às vezes a gente não para pensar. O gestor tem que ser um grande planejador. Tem que ser um cara de planejamento. Por quê? Se você não tiver uma lógica de contratar, uma lógica de desenvolver essas pessoas, de aumentar conhecimento. Vou dar um exemplo do que eu faço. Aí é uma coisa que é uma cláusula pétrea que eu faço em todas as minhas equipes. Eu não contrato sênior de jeito nenhum na minha equipe. Porque quando eu tenho que contratar um sênior na minha cabeça de gestor, eu estou cometendo um crime com quem já está na minha equipe. Porque se eu, como gestor, não tiver capacidade de treinar meu time para que o pleno que ali está vire o sênior, é um grande risco à equipe como um todo. De novo, é um planejamento, tá, tio? Por que eu estou falando isso? Se eu vou lá e o recado que eu estou dando para eles é, quando eu tenho que aumentar a equipe, eu contrato um sênior de fora e vocês vão ensinar esse sênior a trabalhar, porque na prática é o que acontece, eu já começo a perder meu time aí. Aí você começa a ter turnover, por quê? Porque as pessoas vão lá acusar os 16,73% aqui da pesquisa da Bruna, falta de desenvolvimento de carreira. Claro, você, a hora que pode promover alguém para um cargo melhor, você faz o quê? Traz um cara de fora. Então, assim, é mais simples do que parece, só que requer o quê? Um planejamento. Você, como gestor, vai aumentar a sua equipe? Como que você está planejando, assim como um C-Level, um CEO precisa estipular e treinar as pessoas que vão substituí-los? Como você faz isso como gestor na sua própria equipe embaixo? Como você vai fomentar isso? O desenvolvimento é uma coisa que todo mundo pede, essas gerações de hoje pedem. Como que você faz uma mecânica em que o sênior ele possa ensinar os plenos da sua equipe, que possa ensinar os júniors, que possam ensinar os estagiários, e aí você faz essa roda virtuosa de gestão rodar, automaticamente isso cria retenção, porque cria propósito, pessoal. Mas, tão Paulo, simples quanto. Assim, isso tem algumas. Nem começamos a falar sobre salário, que seria sempre desculpa melhor, tá, tio? Tô falando de coisas que estão mais na mão da gente. Tem algumas variáveis, isso que você falou. Beleza. É óbvio, se você tem um pleno ali que está se matando de trabalhar, etc., aí surge uma oportunidade de uma posição mais sênior, o cara traz de mercado ao invés de valorizar esse talento da casa, né? Então, isso cria uma desmotivação de que talvez essa janela de oportunidade não aconteça no futuro próximo e aí faz o cara perder motivação para não se sentir reconhecido e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas aqui. Porque se você tem uma altíssima rotatividade, que ela acontece também na camada do sênior, pode ser que você, quando perde um sênior ali, você não tenha efetivamente uma pessoa capaz ou em tese pronta a nível de maturidade mesmo para assumir essa cadeira, e aí isso faça com que você seja obrigado ali a ir a mercado. E a outra coisa você, quando, beleza, perdeu esse sênior aqui, não, então eu vou apostar aqui num talento que ele não está pronto, não vai ter a mesma eficiência de entrega e produtividade, etc., mas eu vou prepará-lo, eu vou ajudar a formar essa pessoa. E isso também depende de tempo, né? Na nossa vida aqui, a gente, principalmente como executivos, a gente muitas vezes
precisa tomar uma decisão de trazer de mercado, porque a gente, cara, eu preciso de alguém que chegue jogando aqui, eu preciso de alguém que já resolva o meu problema, eu não tenho tempo de desenvolver esse ser humano. Então, isso também precisa ser considerado na equação. Totalmente. Mas, de novo, quando a gente fala em planejamento, para mim, é o seguinte sentido. Primeiro dos pontos, o líder tem que chamar para ele a responsabilidade. Se ele tem uma vaga de sênior na equipe e não tem nenhum pleno que pode assumir, acho que a primeira pessoa que tem que levantar a mão e falar desculpa é o próprio líder. Porque ele tem que dar um jeito de criar esse mecanismo para que as pessoas assumam as cadeiras. Esse plano sucessório, né? Isso, exato. Cara, é natural isso. É você fazer essa roda virtuosa do seu próprio júnior ir para a cadeira do pleno. Porque, pensa, olha que coisa engraçada. Gente, é mais simples do que parece. Você tem uma vaga de sênior, uma vaga, que você conseguiu a duras penas, porque todo mundo sabe como que é hoje para conseguir uma vaga. Se você tem isso na sua equipe, esse círculo virtuoso, você passa um pleno para um sênior, uma movimentação. Um júnior para um pleno, um júnior para o pleno, para a cadeira daquele pleno que foi, 2 movimentações. E você contrata alguém para júnior, ou você traz o seu estagiário para júnior. Você faz 3 movimentações da sua equipe com uma só. Sem contar que quando você promove o sênior dentro de casa, é mais barato que você trazer um sênior de mercado. Então, olha aqui, é uma matemática absurdamente simples de entender. E aí eu concordo com você. Às vezes a gente na empresa não tem o que a gente precisa de critério de conhecimento, Carlos, mas aí você vai e você contrata um projeto com Impulso, por exemplo, em que você cria um COI, você cria um artefato de conhecimento com prazo determinado para que ajude as pessoas a chegar lá. Essa é uma função fantástica que vocês têm de possibilidade de projeto também. Mas você não pode utilizar esse artifício para criar uma situação definitiva na equipe, porque desmotiva. Gente, todos nós aqui já devemos ter passado por situação semelhante, de ensinar o cara que tem um cargo maior que a gente. Por que a gente vai praticar igual? Não faz sentido. Fala, Bruna, desculpa. Não, que isso, eu não quis interromper. Só que o Renato mandou uma pergunta aqui. Como você defende e traz discussão de retenção e redução do turnover, que são olhares de longo prazo, né, em um momento que está cada vez mais enviesado para que seja de curto prazo? O Renato foi cirúrgico, ele usou uma palavra perfeita: longo prazo. Porque turnover imediato, retenção imediata, gente, desculpa, é falido também. Porque muitas vezes você vai lá e põe uma grana para a galera não sair na hora e passar um mês essa pessoa está desmotivada de novo. Isso não vai te adiantar. Não vai, porque ele só vai procurar um outro emprego que pague mais do que essa retenção que você fez para esse cara ficar ou sair. Enfim, Renato, depois se você quiser até expor aí qual é o caso real que você tem, mas vou contar alguns dos meus, tá? Eu sou super chato com os meus superiores quando fala de gente. Eu até estava falando sobre ser um planejador de pessoas, de áreas como líder. Você precisa ter mapeado aquelas pessoas que você tem e que você não pode perder, aquelas pessoas que podem vir a substituir essas pessoas, e as outras pessoas que você pode ir trabalhando ao longo do tempo. Como você é líder, eu pelo menos faço essa lógica mental dentro da minha equipe. E assim, você precisa trabalhar a gestão dessas pessoas de forma antecipada, a longo prazo. Você tem que fazer um feedback contínuo, um plano de desenvolvimento individual contínuo, que é diferente de feedback. O feedback é situacional. E o PDI é quando você chega nessa pessoa. Vou pegar um caso que eu tenho hoje. Eu tenho hoje um cara que é do suporte, é o meu melhor cara de suporte. Melhor, é um sênior. E ele já declarou para mim que quer ir para a área de engenharia, que nem a minha. Eu vou, entre aspas, perder o meu melhor recurso. Vou perder. Só que é o seguinte, se eu não der ele para a área de engenharia da empresa, da mesma empresa que eu estou hoje, eu vou perder para o mercado. Então, para que diabos eu vou deixar esse cara embora se eu sei que o cara é bom? Eu chamei o cara da engenharia e falei, irmão, você tirou a sorte grande. Vamos conversar? Aí ele falou, o que foi? Ele falou, o cara é bom, é o melhor. Você não vai ter problema de soft skill com esse cara, você não vai ter problema de hard skill. O cara já desenvolve aquele, ele acelera um monte. Só que é o seguinte, você se vira aí, você vai precisar gerar uma vaga. A hora que você gerar uma vaga, eu te dou ele, você me dá a vaga, o contrato. Paciência, é minha função de chefe. Eu preciso ir atrás de contratar ou fazer alguém sentar na cadeira desse cara. E, gente, é um ciclo. É um ciclo que não pode parar. Se você tiver uma equipe estacionada, é fator de risco para a empresa. De novo, a gente não está falando de pessoas como líderes ou a ego trip de você, seu gestor. A gente está falando de uma roda profissional que precisa rodar.
Porque se não rodar com você, roda fora. Não tem como fugir disso. Renato, quer trazer aqui, quer falar um pouco sobre isso? A resposta está certa, ou melhor, encaixou? O que você achou aí? Não tem um caso super específico, é o que eu vejo muito no mercado, cara. Eu já passei em alguns lugares e vejo em clientes também a mesma história de você entra numa briga de longo prazo, e aí parece que as pessoas não têm esse olhar de longo prazo. E aí, para mim, a discussão é legal, e aí? Aí você vai brigar, legal, eu brigo. Aí o cara fala, legal, mas vai ser assim. E aí é tipo, você fica correndo atrás de quem tem olhar de longo prazo para conseguir jogar o mesmo jogo. Ou como é que você traz essas pessoas com olhar de curto prazo para puxar um pouco, para entender que se não olhar para o longo prazo agora, daqui a mês que vem vai estar com problema, sabe? Legal, entendi o que você falou. Tem umas técnicas legais sim, que eu faço. Eu começo a gerar visões antecipadas para os caras. Eu sempre trabalhei muito, tanto como cliente como fornecedor, mas o que eu começo a fazer? Eu começo a pegar feedbacks espontâneos sobre essa pessoa, por exemplo, que eu quero trabalhar a meritocracia, ou para que ela fique, a gestão, enfim. E eu começo a municiar e começo a trazer realidades para os meus superiores olharem. Tipo assim, ó, o cliente está adorando o trabalho desse cara. Ó, já é o segundo cliente que elogiou. Olha, a área interna elogia esse cara. Porque, de certa forma, você vai plantando ali para aquele cara falar, mano, você tá vendo que se você perder esse cara, a coisa vai ficar feia? Então você precisa me ajudar, eu te ajudar. Não vai adiantar depois, se o cara for embora, eu te pedir, que eu te pedi verba para a gente trazer um cara mais caro do que ele, que não vai resolver o que ele resolve. Então, acho que tem essas técnicas, Renato, que você começa a trazer essa pessoa para se mostrar mais, tanto para a empresa como um todo, para que as pessoas comecem a valorar essas pessoas que estão merecendo ser trabalhadas em meritocracia, em desenvolvimento. Acho que quanto mais você traz essa vitrine, essa exposição positiva, e é uma função do líder, você começa a trazer isso para o jogo também. Acho que é importante. Vocês devem vivenciar em alguns dos lugares que vocês trabalham. A hora que você vai trazendo essas pessoas que são destaque, você vai municiando elas. Você vai colocando essas minhocas na cabeça dos gestores, dos superiores, fala, cara, você tem que me ajudar, senão a gente vai perder. Ah, você também tá gostando dele? Todo mundo gosta. Se você não fizer alguma coisa, a gente vai perder. Porque também chegar em cima da hora, eu não sei se também já aconteceu com vocês, mas sabe aquela promoção que você consegue de tanto bater o pé? Já aconteceu uma vez eu dar uma promoção para uma pessoa que ela olhar para minha cara e falar assim, não vale nada. Porque a pessoa já tá tão saco cheio, que ficou esperando há tanto tempo, já passou do prazo. Não sei, alguns de vocês já pegaram isso, mas comigo já aconteceu. Você dá uma promoção para alguém que o cara vira e fala, porra, cara, obrigado, mas isso aí já era para ter acontecido meses atrás. E acontece. Faz sentido, Renato? É isso que você tinha perguntado? Faz sim, cara. Já viu isso em algum lugar? Ou já trabalhou isso de alguma forma ou não? Acho que sim. Fica uma coisa meio de você tem que virar o comercial da tua equipe, né? De certa forma. Você tem que ficar vendendo peixe o tempo todo para conseguir. E aí, para mim, ao mesmo tempo que eu acho interessante, me parece meio, não sei, de alguma forma meio cansativo, assim, sabe? Você tem que ficar fazendo esse trabalho. Cara, com perfeição. Aí a gente liga isso ao começo da conversa. Por isso, por essas e outras, tio, que gestor, para mim, não pode ficar 100% mergulhado no técnico da equipe dele. Ele precisa ter tempo para fazer isso mesmo. É isso que o Renato falou, é verdade. É boa palavra, nunca pensei nisso. Você acaba sendo um comercial do seu próprio time. E é verdade. Porque, gente, vamos lá. Um gestor, o outro gestor das áreas, quando você tem lá um orçamento, um budget para todo mundo levar para ir lá promover pessoas ou fazer meritocracia, você está concorrendo com o vizinho. Se você não soube expor a sua equipe positivamente para chegar lá e ser promovido, você vai perder para outro que fez isso melhor que você. O cobertor é curto, né? Exato, a verba é uma só. Não vai ganhar sempre. Paulo, assim, beleza, óbvio que está muito claro isso, foi muito legal você ter trazido isso, você, o Renato, de que se entrar num time ali que sofre de alta rotatividade, assim, não existe bala de prata, né? Não existe, beleza, você pode, vou aqui pagar 20% a mais, 25% a mais do que a média de mercado, você mantém essas pessoas por determinado tempo, mas ela é uma solução que tem que ser paliativa, né? Em paralelo, você tem que estar trabalhando o ambiente, trabalhando essa equipe, porque aqui não resolve o problema. Você pode adiar decisões ali de mudança, etc. Mas você tem maneiras, acredito eu, de você ter uma análise preditiva sobre essa equipe, né? Então, você ali
ter dados que você ou incorpora dentro de rotinas de feedback ou por avaliação de INPS, né? Avaliação de ter um health score do seu time ali que você consiga acompanhar, etc. Mas você já viu, já implementou isso, essas frequência de coleta de dados para você conseguir, poxa, não, aqui eu vou, essa ou essa iniciativa estão dando certo para mitigar o turnover, ou você consegue prever esse turnover e agir de maneira antecipada, e quais são essas métricas aqui que dariam essa visibilidade para a gente? Boa. Ferramentas a gente tem um monte de mercado, né? Então não vou nem perder o tempo em ferramenta, porque eu acho que quando você se fizer bem feito, pode ser no Excel. Eu costumo fazer na prática, passar um Google Forms com a minha equipe, além das reuniões de bate-papo frequente, eu passo um Google Forms, e eles sabem que isso é totalmente anônimo, eu não forço ninguém a nada, eles põem os nomes por vontade própria, mas para mim isso passa por estar perto da sua equipe. Dá para você preditivamente antecipar, antever que quem não está muito afim, quem está para sair, quem não está para sair, porque você começa a ver o desempenho da pessoa no dia a dia. Então, olha o nível de sensitividade da gente como líder para com as pessoas. Você começa a coletar informações 360 graus, o cliente que esse cara está alocado trabalhando, ou do projeto que ele está, seja interno, seja externo, mas você começa, de novo, o líder precisa ter tempo para isso. Você começa a mapear esse tipo de situação. Onde está seu maior risco agora? Poxa, quem você vai pôr na sua squad de maior risco? Você vai pôr o cara que já está meio para sair da empresa que você está mapeando? Como que você vai mexer nisso? Como você vai planejar? Mas dá, tio, você consegue pegar a métrica de entrega da pessoa, a própria meta, lógico, meta coerente, né? Fazer meta só por fazer meta também não adianta nada, mas se você aplicou a meta coerente, você vai acompanhando isso com a pessoa, não vai lembrar da meta só a cada 6 meses, que é quando tem lá, né, as renegociações de meta, usa essas ferramentas que já existem corporativamente. Não adianta a gente chegar uma vez por ano ao responder o GPTW, imaginar que o resultado vai ser bom. Será que o cara está respondendo de verdade aquilo? E as intenções não verbalizadas das pessoas? Como que você vai entender? Não só as métricas reais, mesmo as não verbalizadas. Cara, isso é função do gestor. Que eu gosto muito, a gente discute muito e aí testes, integrações que deem uma visualização para a gente para monitorar e mensurar a performance, produtividade, mas individual do desenvolvedor, né? E aí, óbvio que tem que tomar muito cuidado aqui de não cair ali no erro de comparar a banana com maçã, né? Isso é muito importante. Então, você tem métricas diferentes para determinadas áreas, do que é exigido de determinadas áreas. Aqui, colaboratividade vai ter um peso maior do que nessa área que tem um outro objetivo de entrega, etc. Mas eu gosto muito e tem metodologias para isso. Alguns utilizam a média do coletivo, né, daquela equipe, mas eu gosto muito de uma metodologia que a gente implementou no cliente mais ou menos 2, 3 semanas atrás, e ele usou o exemplo do Mario Kart. Não sei quem já jogou Mario Kart aqui, mas no Mario Kart você tinha um modo onde você competia com um fantasma, que esse fantasma era a média do seu desempenho em outras corridas naquela mesma pista, enfim. E aqui, se você analisa, né, o quanto esse cara performa em média, e aí você vê uma queda brusca ou uma queda, mesmo que seja regressiva, mas mais espaçada, isso pode ser, e muitas vezes né, uma falta de motivação ou alguma amostra ali de que esse cara já está perdendo gás. Mas você trouxe o ponto principal. E aí talvez uma coisa, eu não vou falar porque ele tem certo e errado, né? Cada um faz da forma que quiser. Eu, particularmente falando, não gosto de fomentar competições no meu time, internamente. Entre eles. Exato. Eu acho que se você determina bem o que cada um tem que fazer, você faz a comparação dele com ele mesmo, aí sim. Fala, cara, mês passado você estava entregando muito mais. Você desenvolveu pra caramba, você entregou um monte de spec aqui, você fez um monte de coisa. Pô, o que está acontecendo?
Vou dar um exemplo prático, tá? E aí chama a galera aqui para trazer. Com certeza vocês devem ter passado semelhante. Eu tenho um funcionário fantástico. Esse é um cara tecnicamente brilhante, assim. Ele é tipo o oráculo da empresa. Até outras áreas, todo mundo vem perguntar pro cara. E o cara é uma máquina de trabalho. Então, com certeza vocês já pegaram esse tipo de situação, ou tem, ou já tiveram. Esse cara produzia. E aí, de repente, eu vi que a produção desse cara caiu. O nítido. O cliente que ele atendia, você olhava pro cara, você via que ele tá... Meu, você poderia pegar lá o porrete, como gestor, vai lá e fala, e aí, pô, perdeu a produtividade, vai... Cara, desce lá, vai lá embaixo ver o que tá acontecendo. Cheguei lá, fui conversar com ele. E aí? E ele não falou nada. Opa, valeu, Ricão, depois dá uma olhada lá. Boa. Eu fui lá falar com ele, ele é um menino inteligente pra caramba, mas ele é mais tímido, ele não é expansivo, não é uma pessoa, né? Enfim, falei, o que tá acontecendo? Vi que você tá... Cheguei bem de boa. Ele, não aconteceu nada. Passou mais uma semana, continuou ruim. Aí chamei o coordenador dele, falei, mano, o que aconteceu? Não falou nada, tal. Falei, fica de olho, entende, tenta entender. Cara, o que acontecia? A empresa estava passando por um momento que estava perdendo muita conhecimento técnico. Todo mundo de todas as áreas chamava esse cara o dia inteiro para ajudar. O menino era bonzinho, ajudava todo mundo. E ele não falava isso pra gente com medo de queimar as pessoas que estavam vindo até ele pedir ajuda. Então eu tive que criar um mecanismo para que ele ajudasse as pessoas, porque no fim das contas está ajudando as pessoas da empresa, mas que não prejudicasse a produtividade dele. Então, assim, de novo, olha a importância do gestor de entender, porque eu poderia simplesmente ir lá meter um belo de um feedback para o cara desse e desmotivar o cara mais ainda. O cara vai pensar, poxa, eu estou ajudando todo mundo e estou tomando feedback negativo. Enfim, uma das situações que eu já vivi referente a esse tipo de coisa com métrica, tá, tio? Por isso que eu acho perfeito a métrica, mas é a métrica com aquela mesma pessoa, mas você tem que sim ainda ter um olhar humano para você entender detalhe do que está acontecendo. Quantas vezes a gente está passando um problema pessoal e não está desempenhando como deveria desempenhar? É o chefe que vai ter que entrar na jogada. Ele vai ter que saber se ele vai segurar o rojão junto com a pessoa, se vale a pena rodar, ou ele vai falar, cara, eu não consigo segurar a sua questão pessoal, vou ter que te demitir. E é uma decisão, você, como líder, você é pago para isso. Então, assim, você entende? Para mim, por mais métricas, e eu acho que as métricas elas precisam existir, porque senão você fica no mundo solto, aleatório, não pode. Mas ainda assim, você precisa associar a métrica a uma questão humana. Sim. Senão, não faz sentido. Gente, entendimento é o rolê para o gestor. Senão, ainda mais, assim, de novo, a gente está vivendo esse conflito geracional, né? Pessoal mais novo. Eu tenho na minha equipe, eu estava com 240 há um tempo atrás lá naquilo, pessoas de 18 a 72 anos, tinha uns coboleiros lá de 72, né? O pessoal fala em cobol, todo mundo até se arrepia, né? E tinha a molecada do Flutter e tal. Então, assim, você percebia que eles ficavam ali querendo sacanear o outro, até meio com umas rixinhas. Como administrar essa galera toda? Como você vai abraçar todo mundo? Todo mundo quer ter oportunidade profissional. Então, se a gente não for entender detalhe de como isso funciona, cada um funciona, essa molecada mais nova, eles são mais difíceis, porque são preguiçosos. Tá bom, mas e o nosso papel como pessoas da geração um pouquinho mais velha? A gente sentar, estender a mão e falar, conversa, vamos conversar, vamos ver se você pode melhorar, se eu posso te ajudar com alguma coisa. Cara, é função do líder. Isso gera turnover, gente. É tão simples quanto. Porque na cabeça dessas pessoas, elas acham que ali elas não estão tendo o amparo que elas precisam e do outro lado elas vão ter. Só que a gente vive uma síndrome coletiva de gestores ruins das empresas. E aí acaba tendo turnover adoidado, porque a galera troca mesmo. Mas você não acha? É óbvio que, tudo bem, num cenário onde a pessoa se sente reconhecida e o aspecto financeiro é uma das formas, óbvio, de reconhecimento, né? Mas se sente valorizado, tem uma liderança ali que ela admira, que inspira, com quem aprende, etc. Ela vai receber ali uma proposta onde o salário é maior e aí ela pode pensar duas vezes, cara, poxa, essa diferença aqui do quanto eu ganho hoje da proposta que eu recebi é uma diferença que vale eu trocar o certo por um escuro aqui, de que, poxa, pode dar certo, pode não dar certo, etc.
Então, ela faz essa análise, e pode ser que essa liderança, ela obviamente tem um papel fundamental em reter esse profissional. Mas você também não enxerga, Paulo, que e talvez até tenha algum fator geracional aqui envolvido, né? Mas que existe, com essa curva oferta e demanda sobre profissionais de tecnologia, ter esse nível de desproporção, não existe uma prostituição também, e aí por falta de palavra melhor, mas do desenvolvedor que, cara, o desenvolvedor ganha 15 mil, aí alguém oferece 15 mil pirulito, ele vai. E por isso essa rotatividade ela é tão imensa em profissionais de tecnologia. Também não existe essa falta de apego e compromisso ao projeto que essa pessoa está tocando. Também não tem esse aspecto? Existe muito. Você foi cirúrgico, porque tem o profissional que, por mais que você possa fazer uma gestão fantástica, ele vai achar que ele precisa receber um aumento todo mês, ou que ele precisa ser reconhecido perante a equipe todo mês. Então, assim, é aquela história, né? Vai muito mais do como você se acha do que como o mundo se acha, né? Eu posso me olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonito. Poxa, calma lá. Então, assim, depende de como você se vê. Mas aí, tio, de novo, tem outro aspecto. A função do gestor é importante porque se ele entende que a equipe dele tem esse risco nessa quantidade, ou quais são as pessoas que representam esse risco, ele trabalha as substituições. Ele vai trabalhando substituição, ele vai trabalhando novas lideranças ou novos postos. Acontece muito quando você vê isso na equipe, quando você lidera equipe de gestores. O analista, no caso, quando você tem uma equipe direta, o analista, para mim, é muito mais fácil nesse aspecto do que quando você gerencia a equipe de gestores. É onde acontece mais isso que você está falando, porque a pessoa se acha super capacitada. E às vezes você está vendo que a pessoa vai bater a cabeça na parede e, como gestor, eu sempre falo para as pessoas, falo, cara, você está indo bem, mas calma, devagar. Aquela história do sucesso lá, né? O sucesso no dicionário, vem primeiro né, o trabalho, calma, vamos devagar. Só que, às vezes, ou por geracional, ou por questões da pessoa, ela quer aquilo logo, quer para ontem. A gente vive um mundo muito por isso acelerado. Que eu falo de geracional, porque você tem uma diferença de gerações na percepção de tempo, né? Na necessidade ali principalmente do imediatismo mesmo. A Bruna colocou um negócio interessante aqui, que beleza, a gente fazia um mapeamento de personalidade no colaborador. Isso, beleza, pode aplicar o teste DISC, etc., para todo mundo ali, fazer um assessment, que pode ser um recorte de momento, não sei quanto acho que como informação incremental obviamente válido, mas em tese quem deveria garantir esse alinhamento de personalidade com a personalidade da empresa ou daquele ambiente no qual o profissional está inserido é a cultura organizacional, né? Como ferramenta justamente de alinhamento, sim, mas muito mais do que isso, ferramenta de eliminação no processo de recrutamento e seleção, né? E a gente vê muito isso aqui quando você tem essa escassez de profissionais, quando você tem um cara que você encontra que ele atende 100% ou 90% seja dos requisitos técnicos, você, cara, porra, é tão difícil isso, bota para dentro e você negligencia em times de tecnologia o perfil comportamental, né? Você já dei sorte que ele cumpre os requisitos técnicos aqui, então bota para dentro, vamos ver o que vai dar, mas o perfil comportamental, a aderência ali, o fit cultural, ele é super importante. A gente vê aqui na Impulso, quanto mais a gente consegue ser assertivo nesse recrutamento, você também, e talvez essa seja assim como a questão de grana, né, que você falou, mas seja no curto prazo o que de melhor o gestor pode fazer, que é recrutar pessoas que você tenha um mero alinhamento de visão, né? Tanto de visão em crenças e valores, quanto da pessoa estar fazendo algo, e parece banal, gente, mas às vezes a gente não tem sequer tempo para isso. A gente coloca ali no backlog algo que precisa ser feito, mas a gente não contextualiza o porquê que aquele profissional está fazendo aquilo que a gente está mandando ele fazer, né? Então tem o alinhamento em vários aspectos. Ô tio, você falou um negócio legal e vale a pena. Esse é um negócio que eu pratico há muitos anos como gestor.
Quando eu assumo alguma equipe ou quando entro em alguma empresa, a primeira pessoa com quem eu faço amizade na empresa é o meu par do RH. É a primeira pessoa. Vou explicar por quê. Esse perfil comportamental e fit cultural, muitas vezes quem faz esse filtro, essa é o RH. Isso. Exatamente. E aí eu acho uma coisa que está faltando bastante nas empresas. E aí, pessoal, Samantha, Renato, Beatriz, Domar, se vocês quiserem colaborar, se vocês veem isso por aí na empresa de vocês, vocês falam. Quase nunca existe uma colaboração real entre as áreas da operação com as áreas da RH. Porque toda empresa olha a RH como uma área de geração de custo, não de receita. Se você se juntar com o cara do RH e você conseguir mostrar para o board da empresa o quanto custa turnover na empresa, o quanto custa cadeira sem preencher, curva de aprendizado, e você faz um pacote financeiro disso e fala para o cara, olha um bom trabalho de RH junto com as áreas de operações, olha o que pode transformar a empresa. O problema é que as áreas de RH nem sempre acreditam nisso, ou não sabem disso, ou não querem saber, enfim, anyway, porque também não tem o apoio das áreas de operação. Então, eu sempre fiz muita amizade com essas áreas, porque, assim, o treinamento real, negócio sobre cultura, tudo que a gente fala, tá ligado a isso. Extremamente ligado a isso. Agora, como que as pessoas trabalham isso, gente? Eu só vou abrir lá o descritivo de vaga, mando o pessoal do RH e eles que se virem para fazer. Não dá. Você entende, Samantha? Fica longe, fica distante. Aí ele que contrate, manda o cara lá que faz contratação procurar a vaga. Aí entra o que o tio falou. Aonde você liga o soft skill com o hard skill, a cultura da empresa, tudo isso tem que estar ligado. Isso contém turnover. Isso de contenção, no sentido de contenção. Isso faz turnover reduzir. Então vamos pegar o carinha do RH e falar, amigão, olha o tanto que o nosso turnover caiu de 30 para 10, vamos lá com a galera, vamos mostrar para o seu chefe também que você também gera receita na empresa, vocês não é só uma área de custo. Entende? Olha a brincadeira para onde vai, vocês entendem? Faz sentido? A Beatriz, você quer falar? A Samantha, vocês querem comentar alguma coisa, mas faz sentido para vocês isso também? A Samantha colocou aqui nos comentários, né, que ela concorda, né, 100% e que é importante o RH se ver como nessa parte estratégica e não só operacional. E, Paulo... é bom para o próprio RH, gente, porque RH é uma área que sofre também. Passa um layoff, a primeira coisa que as pessoas viram e falam, vamos cortar de onde? RH. Putz, RH é importante demais. Se fizer funções ligadas ao que a empresa precisa, as áreas precisam que ele faça, né? Eu não sei, Tati, você ia falar, desculpa, interrompi, mas para mim é uma parceria que eu sempre fiz nas empresas, é a área de RH. Muito válido, muito válido. E até porque a gente está chegando aqui no final, tinha uma coisa que eu queria te perguntar, Paulo, e aí todos que estão aqui, Samantha, Renato, enfim, mas eu tenho até o dado aqui, achei um dado da Michael Page, que basicamente fala o seguinte, você tem empresas presenciais enfrentam maior rotatividade, 45% versus modelos, empresas, né, sob modelo remoto, aqui não especificamente da área de tecnologia, porque eu acho que essa disparidade aqui deve ser ainda maior, mas 45% de rotatividade em empresas presenciais versus 34% de empresas que operam sob modelo trabalho remoto. E aí queria te perguntar, se é uma percepção que você tem também? Você tem visto isso aqui? Para a gente tem sido muito representativo. A gente trabalha com modelo de Squad as a Service, né? Onde temos grandes clientes aqui, vou dar um exemplo deles, é a Coca-Cola. Coca-Cola, a gente tinha um time relevante para a gente ali dentro da Coca-Cola, e a área de tecnologia foi até a última a voltar para o presencial, aí fala, não, mas é híbrido. Cara, híbrido, na prática, para a gente, em recrutamento, você está falando o híbrido, ele é presencial, né? Porque você tem um raio de recrutamento que vai se limitar, mesmo sendo modelo híbrido, vai se limitar àquela região. Então, é óbvio que, na prática, para a gente aqui é a mesma coisa. Mas aí a gente viu, cara, quando voltou, e aí teve um investimento enorme da Coca-Cola no escritório, em acessibilidade, inclusive, em bem-estar, academia, um monte de coisa, mas
você viu praticamente esse time reduzir aí, ou ter pedidos de substituição, quase 40%, quando houve o anúncio da volta ao presencial. Então, em tecnologia, a gente sabe o quanto isso é marcante, né? Você sente isso também? Empresas presenciais que, em tese, porque eu acho que isso é até contra-intuitivo, né? Empresas que você tem um ambiente presencial, você tende a ter relações melhores, maiores, ou, sei lá, um senso de propósito de estar ali, ou mais alinhamento, maior nível de comunicação, etc., que isso mitigaria a rotatividade, mas o que a gente vê em tecnologia que é o inverso. Eu vou ser um pouco mais ácido nessa, tá? E para variar, eu vou botar a culpa no gestor. Isso até é um top-down que não sei se tem muito a ver com a liderança. Não, tem total, e vou falar por quê. Sábado eu estava na FATEC Cotia, fazendo bate-papo com uma palestra com a galera lá, e eu perguntei isso. Aí é uma pesquisa que eu fiz na hora ali, tá? Quem ultimamente tinha trocado de emprego? Aí uma galerinha levantou a mão. Eu falei, vocês que trocaram de emprego, é só desenvolvedores, tá? Pessoal de ciência de dados e desenvolvimento. Vocês que trocaram emprego, sei lá, tinha umas 60 pessoas na sala, uns 30 trocaram emprego nos últimos 2 anos. Metade. Aí eu falei, dos que trocaram, quantos trocaram para ganhar um salário maior? Dos 30, tinham 5 só. Aí eu falei, opa, peraí. Vocês que não foram por causa de dinheiro, foram por quê? Levantaram a mão e falaram, presencial. Ou seja, gerencial, questão ali, da questão dessa galera mais nova, geracional, eles valorizam coisas que as outras gerações não valorizam. Então, assim, o presencial é uma delas, a forma de se vestir, a expressão, a diversidade entra muito aí, porque você tem mulheres hoje, você tem uma inserção de mulheres, mais que ainda, infelizmente, poucas, mas você já vê uma manifestação de mulher entrando no mercado de trabalho, só que são mulheres que têm filhos, então elas não podem ir presencial no escritório. Tem uma galera, que é a galera ali do LGBTQIA+, que não quer, às vezes, ir porque se sente prejudicada em um ambiente físico, onde a gente sabe que o mundo como é que é, mais preconceituoso. Enfim, você tem N fatores que o gestor e aí a empresa tem que entender na hora de contratar ou definir um modelo. Porque a decisão de você pegar uma Coca-Cola, você pegar uma Elopar, igual eu peguei, que teve esses mesmos 40%, tio, quando decidiu voltar presencial, ela passa pela cabeça de uma pessoa que ouviu ou que tomou uma decisão sozinha, ou que o gestor, de repente, falou assim, nossa, eu não estou conseguindo controlar minha produtividade, porque as pessoas não estão aqui. Decisões arcaicas. No mundo moderno, me desculpa, assim, sou ácido sim, porque para mim, você forçar pessoas a ir para o presencial só para controlar a produtividade, para mim você é um mau gestor. Se você não sabe, você tem que estar presente, seja no online, seja no presencial com a sua equipe. Presença não é físico ou home, presença é presença. Né? Vamos até ver o Bradesco que fala, né, sobre presença, estar em todos os lugares. É isso. Porque, cara, qual o problema? Cara, dos 240 que eu estava até pouco tempo, pessoas no Acre, eu não tinha funcionário do Acre, nunca tive. Acre, Santa Catarina, Bahia, Recife, Goiás, é mal barato, porque isso traz uma mescla, isso traz... Pô, você vai fazer uma equipe com essa galera toda, você monta essa reunião online. Então, só não pode ser uma desculpa para o líder forçar as pessoas a irem para o presencial, para comando e controle. Isso é velho, isso é arcaico. A gente está no mundo, a gente está falando de vanguarda, a gente está falando de coisa bacana, e a coisa tem que andar para frente. Vamos ver o que a Samanta colocou aqui, Bruno. Paulo, trabalho em uma organização que forma mulheres em tecnologia, e esse ponto é crucial. Para incluir essas pessoas no mercado, é fundamental levar isso em consideração. Mais diversidade é mais lucro para empresas. Mas é claro, é tão óbvio que, gente, não é possível que não se pratica. Samanta, quanta mulher excelente precisa, assim, vamos lá, no critério técnico, eu nem vou entrar no critério técnico, porque a pessoa pode estudar, pode fazer o que ela quiser, e a capacidade técnica eu acredito que a gente adquire. Agora, você imagina uma mãe de família, mulher que está querendo ser inserida no mercado por N fatores, porque ficou fora durante o tempo, porque virou mãe, porque está trocando de carreira, qualquer fator que você quiser. Mas olha a garra com qual essa mulher vai voltar para o mercado de trabalho. É fantástico. Aí eu vou deixar de ter uma pessoa excelente que está afim de trabalhar, porque eu tenho que mandar todo mundo para o escritório? Pelo amor, gente. Então, assim, é isso que eu falo, tio, de novo, voltando ao começo da conversa.
Quando a gente faz como gestor, quando você quer entender o processo de verdade, entender as pessoas para que você trabalha, eu já tive uma vez eu tive um problemaço quando eu fui contratar uma mulher grávida. Horas. E aí, a vaga era minha. Eu quis contratar a menina, eu gostei. Aí a mulher do RH, que era uma mulher, que era dona do RH, ela virou para mim, nossa, mas você vai contratar? Eu falei, Olha só. fecha logo, eu já mandei o de acordo, pelo amor de Deus, porque você está vindo me perguntar isso, a equipe é minha. Então, assim, diversidade também é um ponto para discussão até em outro momento mais amplo, mas é isso, como a gente fala tanto de diversidade e tal, mas qual é o esforço das pessoas para trazer pessoas de verdade diversas para as equipes? Ué, diversidade também é localidade, é regionalidade. Você pode ter uma pessoa lá no Acre, uma no Amazonas, né? uma no Sul, uma fora do Brasil, por que não? Ué, o mundo é globalizado, porque eu não posso ter um funcionário em Angola. Não, e o remoto exercia em termos de papel social para o Brasil, né, de inclusão, isso que a Bruna falou, quando sei lá, o cara mora no Acre, mora no Nordeste, teria condição de poder dizer, não, eu trabalho no Google, eu trabalho no Uber, eu trabalho no iFood, assim, antes da pandemia, onde se disseminou muito remoto, né? O que isso teve de papel social, até de, caramba, econômico, né? No sentido de dar poder de consumo para pessoas em outras regiões, trabalhando em empresas de São Paulo e ganhando salários de São Paulo, etc., é fundamental. Foi muito importante. E, gente, você está transformando vida. Paulo, mais uma vez, sim, te agradecer demais, até respeitando a agenda da turma aqui. Sim. Só para finalizar, antes da gente ir, ó, por exemplo, o caso da Bruna. A Bruna não é de São Paulo. Se vocês tivessem essa visão, não dava. Total. E assim, para finalizar, a Samantha estava colocando uns itens aqui. Para mim, o gestor de hoje, o líder, principalmente de tecnologia, o cara tem que ter uma coisa muito clara na cabeça dele. E aí, a gente precisa aumentar a liderança feminina, pode ser, a liderança ali da galera da LGBT também, para mim, tem que ser, qualquer um pode virar gestor, desde que ele tenha a plena consciência que ele vai ter menos glamour e mais mão na massa. Para mim, é isso que está faltando com a liderança. É descer da onde ele acha que ele tem que ir para o board, descer para onde ele supostamente tem que, de fato, tá para fazer a coisa funcionar. Para mim, esse é o recado. Independente de quem quer. Você quer ser gestor, você tem que gostar de gente e tem que gostar de estar lá embaixo onde a coisa acontece. É isso. Eu acho que dois casos aqui para a gente encerrar que foram emblemáticos para mim foi um deles. Eu fiz um learning experience ali com a turma da Starts, passei um mês lá no Vale do Silício, Maurício Benvenuti, com o Cristiano Cru, e aí a gente tinha ali, era o fundador da Singularity, ele estava dando uma palestra, aí alguém na plateia se perguntou, cara, mas por que o Vale do Silício se tornou, né, historicamente, demograficamente, tem esse berço da inovação? Por que aqui é mais inovador do que outras cidades no mundo, né, em tese? E aí o cara foi muito enfático em dizer diversidade. Aqui, e aí ele explicou as ondas migratórias, né, que um monte de gente de todos os lugares do mundo foram para o Vale do Silício, e isso representou uma diversidade que foi a grande alavanca ali de inovação, né? Porque você tem pessoas diferentes trazendo perspectivas diferentes, trazendo experiências diferentes, trazendo visões diferentes, principalmente em times de produto. A gente vê isso de uma maneira muito latente, né? O cara construiu um produto, ou ele vai construir para a tua bolha, ou se você tem visões diferentes, você vai construir um produto para a usabilidade, a navegação de mais pessoas, né? Então, isso diversidade, óbvio. Tem o caso lá do banco, que eu esqueci qual foi, que os caras criaram a conta digital e o desenvolvedor teve problema lá quando foi uma pessoa negra tirar a foto. Não sei se vocês lembram disso, não faz muito tempo. Meu Deus, sim. Claro, os desenvolvedores eram todos brancos. Como que a foto, enfim, essa parte de diversidade, eu tenho orgulho de falar que eu consegui completar todo o letramento do LGBT na empresa que eu fiz. Até um pansexual eu tive na minha equipe. Achei bom barato. Quando eu fiz a entrevista, ele veio falar, contratei, falei, cara, eu fechei todas as letras. Enfim, isso só traz conhecimento para dentro de casa, sabe? Eu acho que isso é respeito ao ser humano, mas principalmente conhecimento para a empresa. Aí tem que parar de romantizar.
Diversidade não é para colocar as pessoas no mundo, não, é porque dá dinheiro para a empresa também. Traz coisa boa para a empresa, é importante isso. Existe ROI, né? Exatamente. Gente, eu não posso falar disso a noite inteira, então tem que parar, né? Mas vamos lá, turma. Paulo, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Conte com a gente sempre. Vamos disponibilizar ali a gravação, o vídeo no nosso Netflix à Vanguarda, ali na plataforma nossa, da comunidade. E por mais papos como esse, meu amigo. Muito obrigado, Samantha, Renato e todo mundo que vai assistir a gente aí. Acho que foram vários insights ricos aqui de como a gente pode reduzir e tratar o problema do turnover em tecnologia. Obrigado, agradeço o convite. Pode chamar a hora que quiser. Pessoal, obrigado, Renato, Samantha, Beatriz. Samantha, eu mandei aqui para vocês, se quiser me conectar com você, depois tem umas amigas que fazem esse lance de trazer a tech para a mulherada por aí também, para ajudar. Enfim, conta com a gente também, a gente pode se conectar lá, tá bom? Um grande abraço. Super importante, Samantha. Também fiquei muito de olho aqui, porque a gente toca várias posições afirmativas aqui na Impulso. Então, vamos trocar figurinha também. Um beijo, turma. Boa noite. Beijo. Valeu.